Então, olha só, eu vou resolver a questão aqui para ficar mais tranquila, né? Então, vamos fazer o seguinte. A primeira reta que você me passou aqui, lembrando que eu estou fazendo primeiro essa questão aqui, ó, tá bom? Essa questão que eu vou resolver agora. Então, eu vou fazer primeiro o seguinte, eu vou traçar essa reta. Perceba que x menos 1 igual a zero é uma reta vertical. Y menos 2 igual a zero é uma reta horizontal, acompanha essa azul, certo? E a outra reta, passa, encontra nesses dois pontos aqui, essas duas retas, formando esse triângulo aí, ó. É o nosso triângulo que ele quer descobrir algumas coisas aí, né? Vou marcar os pontos de interseção, é o ponto A, ponto B, lá em cima, ponto C. O ponto que é onde são os vértices do triângulo, certo? Esse triângulo aí, ó, que eu marquei de amarelo. Tudo bem? Repara o seguinte, a primeira coisa que você pediu lá para calcular foi saber que tipo é esse triângulo em relação aos ângulos e em relação aos lados. Para isso eu fiz o seguinte, ó. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar esse texto aqui. Então em relação aos lados, ó. Perceba que a distância de A até B é 2. Por que que ela é 2? Porque perceba que o ponto A está em cima do eixo X. E a reta azul passa no 2. Então daqui do eixo X até essa reta azul são duas unidades, tá? Dois quadradinhos aqui, ó. Perceba lá, ó, que vai de 0 até o 2, tá bom? O mesmo vai acontecer, deixa eu ver aqui, com essa distância de B até C, é 2. Esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, por quê? Repare aqui, ó, que esse ângulo aqui é 45, o outro também é 45, e os três juntos, né, o ângulo C, o ângulo B e o ângulo A tem que dar 180 graus. Se esses dois já dão 90, então o ângulo B aqui tem que ser 90 também. Para calcular a distância de A até C, então tem que usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, vou chamar a distância de A até C de x. Aí eu vou fazer x ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que são os catetos. Aí você calcula a hipotenusa, que é a distância de A até C, soma com B, soma com C. Você vai ter o perímetro. E esse triângulo vai ser um triângulo retângulo, né? Como eu já disse. Então, quanto aos ângulos, é um triângulo retângulo. E quanto aos lados, ele tem dois lados iguais e um diferente. Então, é um triângulo isósceles, tá bom? E tá faltando a área. Qual que vai ser a área desse triângulo? Perceba que essa área aqui, já que eu coloquei pra gente, ó. Mas, vamos deduzir essa área. O que seria essa área? Vai ser base, que eu posso vir ele aqui, por exemplo, falar que é BC, vezes a altura, que pode ser o AB, dividido por 2. Aí se você fizer... Quando você tem um triângulo retângulo, como é que a gente calcula a área de um triângulo retângulo? Só para você entender a lógica aqui, ó. Você multiplica os catetos, que é AB e BC, e divide por 2, tá? Então, o triângulo retângulo a gente calcula a área assim. Então, nesse caso, vai ser 2 vezes 2 sobre 2. Isso vai dar 2, tá? Que vai ser 4 sobre 2, que deu 2, tá bom? Era só isso. Esse é um pouco mais fácil, olha aqui. Vamos aqui então. O vértice A está em cima do eixo X. Então tá aqui, ó. É um ponto que eu vou chamar de A em cima do eixo X. Percebe que ele está deslocando, ele não tem, por enquanto ele não tem nenhuma condição. Ele está em cima do eixo X, ok? Tudo bem, deixa ele aqui por enquanto. Aí vamos lá. O vértice B está em cima do eixo Y. Então o vértice B aqui, ó, está em cima do eixo Y, esse azul. Então ele está deslocando aqui verticalmente, ok? Então tá aí. Por enquanto, duas condições. Outra condição. Eu tenho essas duas retas aqui, ó. A reta x menos y igual a zero. O que que diz pra gente? Que AC está em cima dessa reta. O que quer dizer isso? Que o ponto A, ele tem que pertencer a essa reta. Então, a única solução para o ponto é aqui, ó. Porque ele tem que estar em cima do eixo x. E tem que estar aqui, ó. Ou seja, em cima dessa reta e do eixo x. Então, o ponto A tem que ser o ponto 0, 0. Quando você traça a reta x menos y igual a zero,
Você dá valores para o x, calcula o y e marca nos pontos aqui no plano. Então, vai ter o ponto 0, 0, vai ter o ponto menos 1 e menos 1, 1 e 1 e assim por diante, tá bom? A outra reta é essa aqui, ó. X mais 2y menos 3 igual a 0. O que vai acontecer? Olha só, o ponto B está em cima do eixo y, lembra? Então, ele está aqui, ele está andando aqui em cima do eixo y. Só que quando eu marcar o ponto B, ele tem que estar em cima dessa reta também, porque a distância entre ele e o outro ponto, que é o C, vai estar nesse terceiro ponto. Um ponto de encontro aqui tem que ser o C, ó, que eu vou marcar agora, ó. Perceba, o ponto C lá, ó, que eu marquei, ó. Por que o C tem que ser aqui? Porque, ó, olha só o que falou para você. O AC tá em cima dessa... Se eu mudar o A de lugar, ok, ele tá em cima do eixo X. Só que ele tem que estar em cima dessa reta também aqui, ó. Deixa eu mudar a configuração dessa reta só para mostrar para você aqui. Então, vou colocar ela toda de vermelho, tá? Deixa eu mudar aqui, ok. Deixa eu aumentar essa linha dela aqui. A reta vermelha. Essa aqui eu vou colocar azul. Ok, azul. Tá aí. Então perceba. A reta vermelha, ela vai me determinar o lado C, o vértice C, e a azul também. Então, o encontro delas vai me determinar o ponto C. Então, aqui ele te pediu duas coisas. Quem é o ponto C? Você pode resolver um sisteminha, tá? Sisteminha que é x menos y igual a 0, x mais 2y menos 3 igual a 0. Resolver o sisteminha. Se você não souber, depois eu faço um exemplo para você resolvendo essa questão. Nesse exemplo aqui, ó, o ponto C ele vale 1 e 1. Perceba aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você que ele é 1 e 1 aqui. Deixa eu ver se tem ele aqui. Ó, o ponto C ele vale 1 e 1. Então, ele é 1 do x e 1 do y, certo? Perceba que o ponto C, por que ele é 1 e 1? Porque ele tem que satisfazer tanto a reta vermelha quanto a reta azul. Aí, o que ele quer? Ele quer que você determine o ponto C, então já determinou, então vai ser 1 e 1. E o perímetro? Aí o perímetro você vai ter que calcular a distância de A até C, de C até B e de B até A. Só que de B até A, tem que calcular. Você usa a definição aí que a gente viu na aula 2, tá? Distância entre dois pontos e calcula o perímetro, tudo bem? Se você não souber calcular, depois eu faço outra questão, um exemplo só para te ensinar a fazer esse cálculo, tudo bem? Mas basicamente é isso. Então o vértice C vai ser 1 em 1. Se ela aparece aqui para mim, acho que não está querendo aparecer aqui, mas lá aquele ponto de encontro lá, né, das duas retas. Deixa eu marcar ele de preto. Ok? Então tá aí o ponto C. E se você vier aqui olhar, ele vale 1 para o x e 1 para o y, que é o ponto de encontro das duas retas, a vermelha com a azul, tá bom? Aí a distância de A até C, a de B até C e a de A até B, se você somar essas três distâncias, vai ter o perímetro. E o ponto C é 1 em 1, tudo bem? Acho que era só isso, né?